O sangue escorre nos umbrais das portas, são as notas finais da grande sinfonia que ele mesmo escreveu. Aleluia, Senhor Jesus. Cante mais uma vez. O sangue escorre nos umbrais das portas, são as notas finais da grande sinfonia que ele mesmo escreveu. Oh Senhor, e nós aqui, Senhor, e eu aqui que tanto ouvi, agora vejo o que foi um vale de ossos secos, marchando como um exército invencível, enquanto cantam somente crer, tudo é possível. A genealogias já foram conferidas e os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro foram manifestados. Aleluias, nós estamos aqui, Senhor. Aleluias. Inebriados pelo vinho, regozijam pelo caminho, pois finalmente chegou a hora de voltar. Oh, Senhor, aleluia. E agora é tudo que nos resta para receber a nossa herança. Chegou ao fim da longa estrada. Agora é uma festa, ungidos de alegria, milhões de teofanias, prontas para trocar de moradia. Está restaurada aquela antiga dinastia dos imortais. Cante. do Senhor de novo encher o templo. Quando esse anjo forte do céu descer, iluminou a terra com glória e poder. Trazendo ao sangue um novo mundo que nos transformará num segundo, pois finalmente é a hora de voltar pra cá. E agora é uma festa.
milhões de teofanias prontas para cuidar de moradia. Está restaurada aquela antiga dinastia. Do Senhor traz jantos, vestes reais. Eles dão pratos de júbilo, comendo doces porções. No súbito impulso entraremos nas mansões que Ele nos preparou. Oh, Senhor, aleluia! E agora é uma festa, é tudo que nos resta, receber a nossa herança. Chegou o fim da longa estrada, vamos nas cabanas. E agora é uma festa, ungidos com óleo de alegria. Milhões de teofanias prontas para tornar de moradia. Está restaurada aquela antiga dinastia. Do Senhor aleluias. Oh, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa segurança, Senhor. Aleluias. Olá, Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Com alegria, mais uma vez aqui estamos para mais um programa, a abertura da palavra. Agradecidos a Deus estamos por nos permitir fazer parte deste grande trabalho que está sendo desenvolvido em toda a terra através da noiva do Senhor Jesus Cristo, debaixo da mensagem do sétimo mensageiro. Como foi dito por ele mesmo na mensagem, o livro das eras, haveria um povo na terra que, sob o seu mensageiro, seria a voz final para a era final. E sabemos que isto é inteiramente escriturístico. Esta é a continuidade das Escrituras. Nós não temos uma mensagem própria, como Josué não tinha, como Micaías não tinha, como Eliseu não tinha, como a cada um destes que deram seguimento a uma voz determinante, uma voz de comando que esteve na terra, homens que foram comissionados debaixo da coluna de fogo para trazer uma mensagem, e nesse tempo houve uma mensagem trazendo um povo para um terceiro êxodo, para uma saída, não de uma terra para outra, mas do terreno para o celeste, do terrenal para o celestial. E estamos debaixo dessa comissão, agradecemos ao Senhor por nos permitir fazer parte deste trabalho nesse tempo. Agradecemos a você que tem nos acompanhado, que tem nos incentivado e que tem feito questão de fazer a sua manifestação através do YouTube, aí do canal de interação, do chat no rodapé do YouTube. E eu fico percebendo depois pessoas de tão longe, pessoas de todos os lugares, estados. Deus te abençoe grandemente. Também alguns de outros países e certamente muitos que não manifestam, talvez assistindo depois pela gravação. O Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês que tem dado atenção para a palavra do Senhor, não por mim, mas pela palavra do Senhor que está sendo explanada. E temos um exército ao redor da terra que tem trabalhado neste tempo. E faço um lembrete sempre de você colocar seu nome, sua cidade e estado. Para nós é um incentivo e também para outros que estão assistindo é prazeroso, gratificante saber que estamos hermanados num mesmo espírito. Nós vamos hoje para o 19º programa sobre os selos, da abordagem dos selos. Estamos já no 7º selo, na finalização, porém é muito expansivo este 7º selo. Tudo se concentra neste 7º selo. É algo muito grande para falar em um trabalho só e muito material, e desejamos então trazer
por etapas e assim temos feito. E não temos como concluir um assunto inteiro em um trabalho. E certamente fica abordagens e terrenos para ser cobertos em trabalhos posteriores. Então, nesta noite nós vamos mais uma vez para uma etapa desse 7º selo. Hoje vamos falar sobre os trovões, os 7 trovões e o 7º selo. É um contexto de coisas nesse 7º selo. Muita coisa acontecendo com nomenclaturas diferentes, palavras proféticas que Deus colocou ali para a nossa compreensão, para a nossa orientação de como que Deus trabalha. Vamos orar ao Senhor, ler nossas escrituras e prosseguir. Querido e amado Deus, entregamos a condução desse trabalho em Tuas mãos, como o Senhor tem nos ajudado em trabalhos posteriores, anteriores. O Senhor nos ajuda, Senhor, e nos dirija e nos dê um bom tempo em torno da Tua palavra. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças ao Senhor. Eu tenho 2 escrituras para ler, pequenas escrituras, uma no livro de Jó e a outra no livro de Salmo. Jó, capítulo 37, versículo 5, nós lemos assim: porque vamos falar sobre os trovões. Então, eu desejo primeiramente perguntar a você e responder. O que significa estes trovões? Do que está falando a palavra quando fala destes trovões no livro de Apocalipse? Então, o que é um trovão? Trovão é a voz de Deus. Jó 37, 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Salmo 18, versículo 13. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Então, trovão na Bíblia se refere a Deus falando. Nós poderíamos recorrer ao livro de Êxodo, quando Deus falou com Moisés, e era um sonido de trombetas, como uma buzina ali sobre o monte, e os trovões estavam ali ribombando. Agora, a escritura-chave sobre os trovões, que é tão usada pelo profeta e tão falada, ou pelo menos deveria ser falado sobre os trovões, abordado sobre esse tema que o irmão Brana colocou lá em cima, no topo, porque foi a parte da revelação da palavra, estes 7 trovões. Se encontra aqui em Apocalipse 10. Eu vou ler essa escritura e vou dizer por que volto a ler ela, porque temos lido essa escritura repetidas vezes. Mas esta escritura, ela foi usada pelo irmão Brana quando ele pregou a mensagem Senhores, é este o tempo? E ele contou aquela visão da constelação de 7 anjos. Então, eu vou ler essa escritura e vou ler a citação da mensagem Senhores, é este o tempo, quando o irmão Brana vai começar a conectar a visão com essa escritura de Apocalipse 10, do 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nós vamos agora, então, após ter feito a leitura
de Apocalipse 10, nós vamos ler na mensagem Senhores, é este o tempo? Onde, repito, o irmão Branham usou essa escritura de maneira exclusiva para pregar esta mensagem. Parágrafo 307 em diante. Observem, Apocalipse 10, 3 e 4, 7 trovões. 7 trovões, e então notem, e então um juramento desse anjo forte que o tempo estava terminado. Quando estes trovões vêm vocês, fizeram soar suas vozes, então o anjo simplesmente pense nisso. Um anjo vestido numa nuvem e com um arco celeste cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem quem é esse? Pôs um pé sobre a terra e sobre o mar, e levantou sua mão, e jurou que quando esses 7 trovões desferissem suas vozes, que o tempo não seria mais. E se o mistério dos mistérios de Deus está consumado, que são aqueles 7 mistérios surgindo? Numa humilde igrejinha como a nossa, que o Todo-Poderoso tem vindo e considerado o baixo estado de seu povo. Você diz, bem, eu não creio assim. Pode que não seja, mas e se for? Então o tempo tem se acabado. Vocês creem nisto? Seja sério, pode ser mais tarde do que pensamos, porque ali foi dito, né? E o tempo não será mais. Aquelas estrelas caindo em sua constelação na eternidade, aquele anjo vindo e dizendo, como João foi enviado para arrematar o Antigo Testamento e manifestar a introdução do Cristo, tua mensagem arrematará esses cabos soltos e introduzirá o Messias, justamente antes de sua vinda. O irmão Branham falou do que foi falado por aquela voz que saiu daquela bola de fogo quando ele estava batizando em 1933, lá no Rio Ohio, como João Batista foi enviado, então tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Então o profeta coloca todas essas coisas aqui. Tua mensagem arrematará esses cabos soltos e introduzirá o Messias, justamente antes de sua vinda. A mensagem dos dias finais. Notem, o anjo forte fez um juramento que o tempo não será mais. Agora, não quero lhe segurar por muito tempo, simplesmente pense nisto apenas por um minuto. Agora ouçam, este anjo desceu do céu. Vejam, os outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiros terrenos, porém este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo arrematará a coisa toda. E este anjo veio não para a terra, ele não é um homem da terra, como os mensageiros às eras da igreja, ou seja, como Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham. Isso está consumado, mas este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. Ele disse, isso está consumado, quer dizer, os 7 mensageiros pregaram sua mensagem. Mas este anjo traz o próximo anúncio, e um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu, vestido numa coluna de luz, uma nuvem, com um arco celeste sobre sua cabeça, e um arco-íris é um pacto. Este era Cristo, com um pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Senhores, onde estamos? De que se trata tudo isto? Estou lhes perguntando. Os outros anjos foram mensageiros, homens da terra, porém este anjo, este disse ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, mensageiros da terra, vêm, homens, mensageiros, profetas e assim sucessivamente para a igreja, mas este não veio da terra. Ele desceu do céu, esse de Apocalipse 10, né? O anjo forte que descia. Ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado. E sendo o mistério consumado, o anjo disse, o tempo não será mais. E os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Agora, indo um pouquinho mais adiante,
no parágrafo 317 da mesma mensagem, Senhores, é esse o tempo. O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. Que sucede? Que sucede? Agora, irmãos, poderia isto ser assim? Pense seriamente. Se é, então a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Vocês recordam da mensagem da pirâmide? É o cume. O que isso faz? O Espírito Santo cobre o indivíduo e é selado, quando lhe acrescentamos a nossa fé, justiça, piedade, fé, assim sucessivamente. Continuamos acrescentando a isto até obtermos 7 coisas. E a 7ª coisa é o amor, o qual é Deus. Assim é como ele faz ao indivíduo. Ele o cobre e o sela com o Espírito Santo. Então, se isso é assim, ele tem tido 7 eras da igreja. Ele tem tido 7 mistérios. Ele tem tido 7 mistérios que têm soado à distância, e eles pelejaram para trazê-los, e agora vem a pedra angular para coroar a igreja. Veja, existem várias linhas de uma mesma verdade, vários córregos de uma mesma fonte. Porque assim como a pedra de coroa, Cristo, vem para selar o indivíduo, a pedra de coroa, Cristo, vem para selar a igreja, a obra, a finalização. Então, o irmão Branham está dizendo, assim como vem para o indivíduo, então, isto vem para selar a igreja. Vem a pedra angular para coroar a igreja. Irmãos, significará isso os trovões? Senhores, ali é onde nos encontramos? Júnior, e aqui é Júnior Jackson, quero tomar o teu sonho. Veja, Júnior teve este sonho antes que fosse pregada a mensagem da pirâmide, a estatura de um varão perfeito, não é? Meses antes disso, você diz, acerca de um sonho? Aí o profeta diz, Nabucodonosor teve um sonho que Daniel lhe interpretou, e nesse sonho viu o princípio da era gentia e quando terminaria. E aquilo foi exatamente daquela forma, nem um tio falhou. Vocês notaram a escritura que estava sobre as rochas, e eu estava interpretando para eles o sonho do irmão. Havia umas escrituras numa montanha rochosa, e o irmão Branham estava interpretando. Eles estavam alegres. Esse é o mistério de Deus que por anos não tem sido entendido. Poderia isso ser isto? E então notem, em alguma maneira misteriosa, recolhemos do ar uma ferramenta aguda que abriu em cima, e dentro havia granito branco, porém não estava interpretado. Então era o sonho do irmão Júnior Jackson. Havia escrituras por todo o caminho naquela montanha, mas lá em cima, numa rocha angular lá em cima, o irmão Branham disse, apareceu no sonho do irmão uma ferramenta, não sei de onde, e ele abriu o topo daquela rocha, e havia uma pedra granito com nada escrito nela. E dentro havia granito branco, porém não estava interpretado. Ali não havia letras. Eu não interpretei aquilo, Júnior. Eu apenas examinei aquilo e disse aos irmãos, olhem isto. E isso está cumprido esta noite. Enquanto eles ficaram estudando aquilo, eu fui para o oeste. Para quê? Talvez para entender a interpretação do que está escrito no topo daquilo. Seria isto? Agora lembre-se, o irmão Branham está contando o sonho do irmão Júnior Jackson, que ele teve antes da pregação A Estatura de um Varão Perfeito, que foi um tempo antes aqui, eu não tenho precisamente a data, e ele está contando o sonho, ele está dizendo, e no sonho eu me fui para o oeste. E o irmão Branham aqui, porque isso aqui deixa eu dar a data, isto aqui é 30 de dezembro de 62. O irmão Branham estaria indo para o oeste, e lá ele receberia a comissão através daqueles 7 anjos, e foi dito a ele, volte para Jeffersonville, é tempo que aqueles selos se abram. Então ele está contando o sonho, ele está dizendo, será que é isto, talvez? E eu me fui para o oeste,
Para quê? Talvez para entender a interpretação do que está escrito no topo daquilo. Seria isto? Bom, e sabemos que ele foi para o oeste, se mudou, foi morar lá, ele estava lá na montanha, e aqueles anjos vieram, aquela constelação de 7 anjos, que aqui ainda era no âmbito de uma visão. Depois, nos selos, porque em 28 de fevereiro de 63, então aconteceu a visão, ele literalmente teve um encontro com 7 anjos, depois ele vem e prega sobre os selos. Então, o irmão Branham está comparando a visão, o sonho, com a pedra de coroa. E aquelas explosões outra manhã que me sacudiram completamente até que me levantei no ar à altura deste edifício e aquela constelação de anjos, 7 anjos em forma de pirâmide. É isso, esses trovões que estão surgindo? Poderá ser? Tudo isto está interpretado de acordo com o seu sonho. Está tudo terminado. Conforme a palavra de Deus, o 7º mensageiro terminará, a 7ª mensagem consumará. Então os 7 trovões, e ele viu o topo rolar. Muita gente nem mesmo sabe que há 7 selos para serem revelados. Tenho lido muitos livros de homens acerca de revelação, e nunca os ouvi falar disso. Muita gente acusa que o irmão Branham pregou sobre os selos, que já havia sido pregado, mas o irmão Branham disse assim, ninguém nunca falou nada desses trovões. Nunca os ouvi falar disso. Eles passam por cima disso, porém, tem sido dito que aí está. Eu não sei o que é. Poderia isso ser aquilo? Deus seja misericordioso conosco. Se é isso, estamos numa hora séria. Agora, só um minuto. Vejam, se isso é assim, e o mistério que estava escrito naquelas pedras está consumado, estou contente de estar assentado numa igreja com gente piedosa, a quem Deus pode dar sonhos, porque tiveram 6 sonhos no tabernáculo relacionado à mudança do irmão Branham para o oeste, e Deus lhe deu uma visão. Então, ele estava indo debaixo de uma comissão. Estou contente de apresentar a esses homens e mulheres que vão à igreja de Júnior, e esta igreja, a do irmão Neville, e esses, de haver pessoas assentadas nesta congregação, e a Bíblia diz, nos últimos dias terão sonhos. E aqui está, e vejam isso, está comparando com a palavra. Não sabendo nada sobre isso, uma explosão surgiu, e da eternidade aqui vieram 7 anjos. Agora está falando da visão que ele teve, né? Eu disse, Senhor, que tens tu para eu fazer? Não me foi dito, talvez tenha que ir primeiro para encontrar o que é. Não sei, talvez nem mesmo seja isso, não sei. Apenas estou dizendo o que é. Se é escriturístico, isso soa bem próximo a isso. Vocês não acham assim? Observem, logo olhem, a pedra angular não foi interpretada. Vem, vá para o oeste e regresse, porque agora ele voltou ao sonho do irmão, que lá no topo foi aberto por uma ferramenta e não havia nada escrito naquela pedra. Ou será isso? Se estes 7 anjos que vieram a mim nesta constelação, a visão, né? Quando eu vos encontrar no dia da ressurreição, verão que não minto, meu juiz é Deus. Ou é isto aquele segundo clímax sobre o qual falei outro dia? Surgirá algo para a igreja? Eu não sei. Poderia permanecer nisso um pouco, porém prosseguirei. Poderia ser isso? O trovão forte, ou o 7º anjo na constelação de 7, constelação do 7º período, a pirâmide formada, 3 de cada lado e 1 em cima, que caíram da eternidade. Poderia ser? É este o mistério dos trovões que trarão de volta a pedra angular? Vocês sabem, na pirâmide nunca foi posta a pedra de coroa. A pedra angular ainda está por vir, ela foi rejeitada. Poderia ser, irmãos e irmãs? Ou é essa a terceira puxada, que ele me disse faz 3 ou 4 anos? A primeira puxada, vocês recordam o que aconteceu? Eu tentei explicá-la e ele me disse, não faças. A segunda puxada, ele me disse, não trates. E eu, de todos os modos, me esforcei. Recordam? Todos vocês recordam, está gravado e tudo. Então ele me disse, agora virá uma terceira puxada, porém não trates de explicá-la.
Veem como me aproximei disto esta noite? Eu não sei, porém me sinto obrigado a dizer algo à minha igreja. Tire você sua própria conclusão. Agora, será este o mistério que se abrirá, que trará Cristo, que trará poder à igreja? E o irmão Branda continua falando nos parágrafos seguintes. Nós vamos até aqui nesta mensagem para ganharmos um pouco de tempo. Eu quero ir no 7º selo, 244. 7º selo, 244. E até o 248. Agora ele vai falar do 7º selo em Apocalipse 8, que ficou um silêncio total. Toda a hoste do céu ficou em silêncio por esta meia hora, quando o mistério deste 7º selo no livro da redenção foi aberto. Pense nisto. Mas ele foi aberto, o Cordeiro o abre. Sabe de uma coisa? Eles ficaram em reverência. Por isso eu creio, eles não sabiam. E ali estava, eles simplesmente pararam. Ou seja, Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? O que é isso? Agora, nenhum de nós sabe, mas eu vou lhe dizer na minha revelação disto. E agora, não sou propenso a ser fanático. Se sou, não estou ciente. Veja, não sou dado a coisas tais como atitudes irresponsáveis e coisas imaginárias. Eu tenho dito algumas coisas que podem ter sido um tanto estranhas para algumas pessoas, mas quando Deus se aproxima por trás disso e o vindica e diz que é a verdade, então essa é a palavra de Deus. Está vendo? Pode parecer estranho dessa maneira, está vendo? Porque aqui, no 7º selo, o irmão Branham já havia pregado: Senhores, é esse o tempo. Ele já havia ido para o oeste, ele já havia se encontrado com os 7 anjos, e ele já estava voltando com a revelação, como no sonho do irmão Júnior Jackson, quando no topo da rocha havia uma pedra sem nada escrito nela. E no sonho o irmão Branham se foi ao oeste, e ele disse: esperem aqui, eu voltarei com a interpretação desta pedra branca sem nada nela escrito, porque tinha a ver com o 7º selo. 248 aqui. E agora, tão certo como me encontro na plataforma, esta noite eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice, que falarei a vocês pela ajuda de Deus, de uma parte disso. E então passemos a isso primeiro. Aqui está a revelação. Para começar, o que eu quero lhes contar, o que é isso? O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, está falando de João, é isso que é o mistério, que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos retumbando. Aí diz assim, o irmão Branham bate no púlpito várias vezes. Que coisa, não é? Está confirmando aquilo que ele estava, vamos dizer, perguntando ali nos Senhores, esse é o tempo. Será que é isto? É o tempo desta revelação? O sonho do irmão Júnior Jackson? A constelação de 7 anjos? Eu tenho que ir ao oeste, tenho que voltar com a revelação? É a pedra de coroa vindo? Ali ele falou. Foi revelado, confirmado. Aqui está, é Apocalipse 10. Esses 7 trovões que foram proibidos de escrever. João foi proibido de escrever. É esta a revelação. Agora, dobrando um pouco mais o cravo, na mensagem qual é a atração sobre a montanha, e eu preciso falar a data, 25 de julho de 65. Então, era uma pergunta. Me acompanhem aqui, ó. Era uma pergunta. Senhores, é este o tempo? Era uma pergunta. 30 de dezembro de 62. Veio uma confirmação em março de 63. Agora nós vamos para qual mês de 65? Que eu já falei aqui. 25 de julho de 65. 152
qual é a atração sobre a montanha. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Há 3 anos atrás, esse mistério, aqui, né? Era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nesta mensagem, quando o irmão Brana prega qual é a atração sobre a montanha, ele exatamente está se referindo àquele monte, o Monte Pôr do Sol, onde os 7 anjos se encontraram com ele. Ele disse assim, foi uma profecia 3 anos atrás, agora é história. Veja na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. 166, 167. Agora, ele prometeu nos últimos dias aquilo que ele faria, e ele enviou uma mensagem a nós, e esta mensagem teria a mesma identificação como Elias teve, como Eliseu teve, como João Batista teve, e ela voltaria aos corações do povo, não para a denominação, mas de volta aos originais pais apostólicos, de volta à palavra, como estas coisas têm sido vindicadas. Como isto, ao soar o último anjo, Apocalipse 10, nos dias do 7º anjo, estes mistérios, os quais todos têm sido, porque fazem os metodistas isto e os batistas, a Igreja de Cristo, os testemunhas de Jeová, todos fazem isto. Seus mistérios serão revelados nos últimos dias, quando o 7º anjo, a mensagem do 7º anjo, não quando ele começar a fazer isto, mas quando ele começar a fazer soar sua mensagem. Vem? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem, como vimos no programa passado, não o tempo da primeira puxada, da segunda puxada, posso inserir aqui, né? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem, estes mistérios serão então revelados. E aqui estão eles, não os sabendo, e vocês, pessoas, são testemunhas disto. Então, naquele grande observatório, então o mundo esteja em dúvida. Eles continuam admirados com o que aconteceu. Em Tucson, seus grandes observatórios tiraram a foto disso lá em cima. Continuam admirados com o que aconteceu. O que é isto? Eles continuam colocando nos jornais. Sabe alguém a respeito? Como pode isto acontecer? Não há nevoeiro lá em cima, não há ar, não há nuvens, uma altura de 30 milhas no ar, 40 quilômetros, né? Ou isso. Haverá sinais sobre os céus, e quando estas coisas tomarem lugar, terremotos em diversos lugares, então aparecerá nos céus os sinais do Filho do Homem. Naquele dia, Lucas, o Filho do Homem revelará a si mesmo outra vez, e será revelado a si mesmo, e o mundo parecerá Sodoma e Gomorra. Irmãos, não sejais ignorantes as coisas espirituais, vem? Examinai as Escrituras, pois você pensa nela, você tem vida eterna, e são elas que da palavra testificam, são elas que da verdade testificam, as coisas as quais Deus está fazendo nesta hora. As coisas as quais Deus está fazendo nesta hora. Deixa eu só mostrar aqui, de maneira improvisada mesmo, né? Eu sei que vocês conhecem, mas ele está falando desta nuvem aqui, né? Ela foi fotografada assim. E um dia o anjo disse, vire a foto para a direita. Ele olhando assim, né? Virou para a direita. E eu viro aqui, está falando deste evento. Senhores, é esse o tempo. Apocalipse 10. Ele disse, isto já é história.
Vamos dar um passo aqui na mensagem, o Livro das Eras, página 295. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ou seja, romperam os selos, os 7 trovões foram liberados. O que é trovão? A voz de Deus. Ele fará duas coisas. Primeira, converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas que, literalmente, converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. O que nos converte literalmente de volta àquela igreja primitiva? A fé apostólica, a mesma classe de igreja, a plataforma do rapto. Estes 7 trovões contidos nos 7 selos serão estes mistérios revelados que literalmente converterá nossos corações. Perguntaram para o irmão Branham, lá em 30 de agosto de 64. É perguntas e respostas 4. Perguntaram para o irmão Branham. Irmão Branham, vou colocar aqui irmão Branham, né? Irmão Branham, tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Resposta: não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse: porém o 7º anjo, nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Parece muito plausível, simples de compreender. Basta nós nos dirigir para a direção certa. Aqui nos selos, nós vamos nos selos, tá bom? Primeiro selo 75. Eu tinha algumas outras citações, mas nós vamos aqui para o primeiro selo, parágrafo 75. Primeiro selo 75, exatamente. E então virão 7 trovões. E então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Por que não foram escritos? Porque João foi impedido de escrever. O que será que João escreveria quando ele ouviu os trovões e ia escrever? E foi dito: não escrevas. Será que ele viu um homem em uma montanha e este homem teve um encontro com 7 anjos que vieram da eternidade em uma velocidade terribilíssima? E João viu que este homem foi levantado da terra para estar com estes anjos? E este homem depois se tornaria de volta ao leste para entregar uma mensagem? E João viu que esses trovões, cada selo, porque cada mensageiro tinha um trovão. Paulo foi um trovão em seu dia, Irineu, Martim, Columba, todos os 7 mensageiros. Mas agora, no tempo final, na dispensação final, não os anos de preparação, mas no tempo final da mensagem do 7º anjo, o último, os 7 trovões soaram juntos. E João ouviu. Ele molhou sua pena no tinteiro, na tinta, e ia escrever.
E ouviu uma voz: não escrevas, João. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, esse que tu viu na visão aí, esse que tu viu correndo no desfiladeiro, nesta montanha, essa montanha ao norte de Tucson. Tucson não tinha esse nome, nem existia. As Américas nem se imaginavam que ia ser descobertas. Foi 1.500 anos antes dos novos continentes americanos serem descobertos. João viu aquele homem correndo, viu a cor do seu chapéu, viu o estrondo dos trovões e viu certamente aquele anjo pregando lá naquele púlpito, anjo terrestre, debaixo da comissão do sétimo anjo celeste, o forte que desceu ali em Apocalipse 10. Repetindo aqui: então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter fé, ou temos de ter suficiente fé para sermos mudados no momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor, achar onde isso está escrito. O irmão Branham estava aqui no primeiro selo, estava falando dos trovões, porque eles já estavam soando, ia ser declarado até o sétimo selo. Os trovões continuam a retumbar hoje ainda, porque trovão é a voz de Deus. A voz de Deus continua a falar. O alarido, esses trovões, porque alarido, trovões, pedra de coroa, tudo está falando de uma mesma coisa, por ângulos diferentes. A espada na mão, a terceira puxada, o sétimo selo, a manifestação do Filho do Homem. É a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Esses trovões não foi algo que soou lá no tempo do irmão Branham e parou de soar, não. Eles continuam ribombando. Chegaram no Brasil, chegaram em todos os continentes e estão soando hoje. Eu estou aqui hoje mesmo me ocupando em ler tantas citações, porque temos confiança que não era a mensagem de um homem. Parafraseando o irmão Branham, um homem, suas palavras falharão. Vocês não estão se alimentando de um homem, vocês estão se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. A voz dos 7 trovões, a voz de Cristo, o anjo forte, aquele que tem a espada, aquele que é o rei, que colocou a espada na mão do 7º mensageiro, todas essas coisas, eles continuam a soar. A mensagem do mensageiro está aqui. Nós estamos repetindo o que ele falou, porque, como vimos no programa passado, a noiva e o mensageiro estarão falando a mesma coisa, porque é a continuidade. Então, esses trovões são a dinâmica. Se você ler a mensagem, o selo da Páscoa, a mensagem ao nascer do sol e outras que o irmão Branham está falando exatamente da dinâmica. Esse que primeiro, veja o que eu li aqui no livro das Eras. Este mensageiro fará 2 coisas. Primeiro, ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Ele trará de volta a doutrina apostólica, o batismo, todas as ordens bíblicas. Ele preparará. Mas depois virá a segunda parte, que é a revelação dos 7 trovões, contida nos 7 selos. Então, o irmão Branham prega o selo da Páscoa, o verdadeiro selo da Páscoa, ao nascer do sol, o poder de transformação, muitas outras mensagens que ele fala da dinâmica. Ele diz assim, tem a parte da mecânica. Um carro, ele tem que ter a mecânica em ordem, mas para que o poder, o power, a dinâmica, o dinamis venha nele e faça então o motor funcionar com toda a mecânica em ordem. O motor, toda a mecânica para rodar, e gasolina no tanque, e a bateria em dia. Então, uma chave, uma mão, gira ali a ignição, e uma faísca sai, e os motores começam a roncar, e pode movimentar aquela máquina.
E ele coloca a mecânica e a dinâmica. Houve uma parte da mensagem do sétimo mensageiro que teve a ver com a mecânica. Porque de nada adianta ter dinâmica, poder, se a mecânica não está em dia. O que adianta ter ali a bateria carregada e até mesmo gasolina no tanque, mas ali está alguma coisa de elétrica fora de ordem, não tem faísca, alguma coisa está faltando, não vai funcionar. Mas se está a mecânica em ordem, então vem a dinâmica. O que é a dinâmica? Os trovões, a pedra de coroa, o anjo forte, a manifestação do Filho do Homem, a terceira puxada, o sétimo selo, a era do grão, a era da águia, a era do rapto, a pedra de coroa, que vem sobre a mecânica em dia. Então, eu vou ler o parágrafo 180, agora do quarto selo. 180 do quarto selo. Verificamos que ele é morto com a espada, porque está falando de Acabe e Jezabel, e está falando da besta. Verificamos que é morto com a espada, também a espada da palavra. A palavra de Deus, penetrante espada de 2 gumes, o mata, o lança por terra. Espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes. Agora, muitas pessoas usam isso aqui para dizer que não soou ainda. Não. O irmão Branham não está colocando desta forma, está falando que espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali, ou seja, fazer uso deste poder que veio sobre a igreja. Engatar a primeira marcha, e vem a segunda, e consequentemente a terceira e a quarta, e se olharmos em uma visão de uma espaçonave, como o irmão Branham pregou a mensagem contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e a explosão acontece, e aquelas toneladas presas à terra através de uma lei da gravidade começa a se desprender, e aquela propulsão joga fora do espaço sideral aquela cápsula, se desprendendo de todas as coisas amarras que tem aqui. O que é isso? É o poder de transformação, é o poder vivificador, é a fé para o rapto, é isso que a mensagem veio nos trazer, os 7 trovões, o poder, a dinâmica. Espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali. Ela cortará vigorosamente, e eles podem fechar os céus, eles podem fechar isto ou fazer aquilo, ou o que quer que queiram, porque como vimos no programa passado, sobre a terceira puxada, em vários ângulos, vários cumprimentos, um desses cumprimentos é o poder da palavra falada. E o irmão Branham está dizendo, espere, como disse em uma mensagem, espere até que aquele concílio aperte. Então vocês verão aquilo que aconteceu no meu ministério acontecer entre vocês. Ela cortará vigorosamente, e eles podem fechar os céus, eles podem fechar isto, ou fazer aquilo, ou o que quer que queiram. Glória! Ele será morto pela palavra. Ele aqui é o anticristo, né? Morto pela palavra que procede de sua boca. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Eles poderiam chamar 100 bilhões de toneladas de moscas se quisessem. Amém. O que quer que digam vai acontecer, porque é a palavra de Deus, saindo da boca de Deus. Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operá-la. Eu lembro do irmão Branham na mensagem Olhe, quando ele estava com uma Winchester, modelo 75, se não me falha a memória, e ele foi caçar
e ele não conseguia atirar exatamente no olho do esquilo, como ele era acostumado a fazer. E a distância, em uma distância, ele perdia o tiro, perdia o alvo. E ele ficou nervoso, porque não estava conseguindo atirar com precisão, como era de seu costume. Então ele mandou a arma de volta para o fabricante e disse: essa arma está com problema. Você regule ela, acertem ela. Ela não consegue atirar a tantos metros com precisão. Aí eles mandaram de volta uma carta dizendo: Sr. Brana, reconhecemos que esta arma não está com precisão de mira a tantos metros, uma distância considerável, mas ela não foi fabricada para isto. Ela é uma arma que só tem um alcance de tantos metros, um pouco aquém daquilo que o irmão Brana estava exigindo. Ele disse assim: eu li o que eles mandaram para mim, para a irmã Meda, minha esposa, e disse: eles estão errados. Porque ele disse: eu tinha um comprovante de um clube de tiros, onde aqueles tantos metros, num dia de chuva e de vento, eu tinha vários comprovantes de acertar o alvo com aquela arma modelo inferior 75. A esposa disse: Billy, mas eles são fabricantes. Se eles estão dizendo que não alcança, não alcança. Ele disse: não, negativo. Eu sei que alcança. A irmã Brana disse: esta palavra funcionou uma vez, muito embora você ache que não vai funcionar. Mas o profeta disse: funcionou uma vez, vai funcionar de novo. Não é porque eu estou dizendo ou porque eu quero, é porque a palavra dele diz. E se você não crê, é porque você é um incrédulo. Pessoas acham que creem em Deus, mas duvidam da sua palavra. Foi ele que disse que esta noiva seria um exército invencível, uma super raça, que esta terceira puxada faria muitas coisas a nosso favor e que este poder que esteve no irmão Brana estaria em nós. Talvez em não todos os membros do corpo, mas se um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado junto. Se lá na África, na Índia, nas Filipinas, onde for, alguns deste corpo desta noiva operar maravilhas, trazer coisas à existência, debaixo do poder da palavra falada, e essa terceira puxada que funcionou com o irmão Brana, esses trovões em operação, se funcionar com alguns, eu sou um dos tais, eu estou honrado. Mas eu creio que pode acontecer em nossas vidas, não mais para um espetáculo público, mas como Hatmose teve seus filhos de volta, como aquelas evidências que aconteceu no ministério do irmão Brana. Nós somos crentes da mensagem, da palavra, e temos uma fé inadulterada na palavra de Deus. Mais uma vez, haverá um povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Deus bendito e eterno, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esses momentos e por tua condução em tudo, Senhor. Porque, muito embora eu me parei, estudei, puxei de minha memória aquilo que eu poderia falar, citar, ler, expressar nesta noite, aqui mesmo o Senhor me trouxe coisas frescas, atuais e necessárias para este trabalho esta noite. Muito obrigado, Senhor. Agora nos despedimos em tua paz, na paz preciosa tua, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão João Pedro, irmão Alcindo, que foram nossos técnicos nesta noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o nosso próximo trabalho. Um grande shalom. Amém.